Olá a todos, nesse vídeo iremos entender sobre o Node Timeline. Explicarei detalhadamente sobre suas funcionalidades e veremos como podemos usar essa poderosa ferramenta para animar objetos e componentes controlando variáveis. Por exemplo, o Node Timeline pode ser usado para controlar a animação de um objeto, alterando sua posição, rotação e escala ao longo do tempo. Ele também pode ser utilizado para controlar o fluxo de eventos e criar efeitos visuais, como mudança na cor de um objeto ou no brilho de uma luz. Exatamente como nessa cena, toda essa animação foi feita através de programação e nesse vídeo eu ensinarei como. Para o exemplo desse vídeo, usarei esse modelo 3D que é parte de um kit completo disponibilizado pelo Kit Bash. Esse kit fez parte de um concurso e é de graça, vale muito a pena obter. São assets de altíssima qualidade. Vou deixar o link na descrição. Nesse vídeo iremos dar vida a esse transporte, vamos entender como podemos animar objetos e controlar variáveis numéricas somente utilizando a timeline. Você pode criar esse node buscando por Add Timeline ou indo até a última opção, Adicionar Timeline. Como podem ver, tem vários inputs e outputs. Esse é um node bem versátil. Primeiro vamos entender sobre esses componentes. A nave já veio montada e os componentes estão separados assim. Nesse vídeo eu vou querer animar essas 4 turbinas, a porta e esses pés de apoio. Vamos começar com a porta. Nesse caso temos 3 elementos separados compondo o mecanismo da porta. E percebam que o pivô desses elementos estão bem centralizados, dificultando fazer a animação. Para resolver isso, vou utilizar o Scene Component. Com ele podemos justamente agrupar outros componentes e definir uma nova posição e orientação relativos ao ator. Tipo, em outras palavras, a origem desse componente será o novo pivô dos componentes que estiverem vinculados a ele. Antes de vincular esses componentes ao Scene Component, primeiro é necessário definir o local desejado. Vou posicionar bem aqui no meio da porta, onde deveria fazer o giro. Pronto, feito isso é só selecionar os componentes que quiser vincular e simplesmente arrastar para o Scene Component. Certinho, agora eu posso simplesmente girar esse Scene Component que viram todos juntos. Então vamos para o primeiro exemplo com a timeline. Nesse caso irei precisar trabalhar com uma única variável, o pitch, indo de 0 a menos 55 graus, que é um float. Então no Event Graph podemos arrastar o Scene Component para o gráfico e buscar pela função Set Relative Rotation. Relativo, pois estarei trabalhando nesse próprio espaço do blueprint. Se quebrar a estrutura do Rotation, terá acesso aos 3 valores separados em formato de float. Só precisamos do pitch, então vamos para a timeline. Só dar 2 cliques. Essa aqui é a interface interna, por padrão vem sem nenhuma track. Aqui em cima temos algumas opções para definir caso precise. O principal é a duração da timeline, que por padrão nos dá 5 segundos. Além disso, tem mais 2 opções importantes. Aqui você pode definir para essa timeline reproduzir automaticamente sem precisar de um Event Begin Play. E no loop você pode fazer com que essa timeline fique se repetindo por aqui mesmo, sem precisar reiniciar ela por fora. Vou deixar marcado ambos para demonstrar. Pode parecer complicado à primeira vista, mas não é. Aqui em Tracks podemos acionar todos esses tipos. Vamos começar com Float Track, que é o que precisamos. Vou apenas nomear para ficar mais fácil de entender. Assim que criada a track, já aparece o output no node da timeline. E o nome fica aqui também. Agora vamos configurar essa track. Podemos criar pontos-chave segurando Shift e clicando com o botão esquerdo ou clicando com o botão direito e depois Add Key. Eu acho melhor sempre colocar os pontos-chave primeiro e depois realocar digitando os valores. O primeiro ponto será no começo, no tempo 0, terá o valor 0. E o segundo ponto, que é no tempo 5, terá o valor de menos 55. Clicando aqui você consegue enquadrar o gráfico para visualizar a curva, ou apertando F. Pronto, vamos salvar e ver por enquanto. Vou só conectar o output que criamos para controlar o pitch e o update. O update vai acionar essa função durante todo o tempo da timeline, atualizando os valores. Como selecionei para reproduzir automaticamente e em loop, eu não preciso ligar ao Event Begin Play. E os símbolos do que foi definido ficam exibidos aqui em cima. Então para visualizar, eu posso tanto reproduzir ou usar o simular para ver em ação a lógica que está conectada a ele por aqui mesmo dentro do blueprint. Certinho, percebam que a transição dos valores está linear. Podemos controlar esses pontos-chave da mesma forma que no Sequencer. Por padrão, a timeline vem com os pontos do tipo linear. Podemos alterar selecionando, clicando com o botão direito e escolher o Cubic para ter uma transição mais suave ou constante para nem ter transição. Vou deixar em Cubic.
Certinho, dá para ver a diferença. Vamos para o próximo exemplo e utilizar uma track de vetor. Percebam que essa parte aqui fica do lado de fora. Vamos animar isso também, mas dessa vez utilizando o vetor. Vou trabalhar com a sua localização relativa para mover esse componente um pouco para dentro. Precisarei mover apenas no eixo X e Z. O Y ficará constante. Vamos analisar os valores. O X terá essa posição inicial de menos 1090 e moverei até menos 850. E no eixo Z vou mover um pouco de menos 300 até menos 250. E o Y ficará constante a menos 1.15. Eu estou arredondando, mas esses números decimais importam, irei utilizar também. Então vamos para a lógica, vou arrastar esse componente para o Event Graph e buscar pela função setRelativeLocation. Pronto, agora vamos entender como podemos utilizar a track de vetor para controlar essa movimentação durante esses 5 segundos da timeline. Criar uma nova track e escolher vetor. A track é bem semelhante. Se esses cadeados estiverem abertos, ao colocar um ponto-chave, irá ser nas 3 direções ao mesmo tempo e às vezes pode complicar. Vou apagar e fazer uma direção por vez. Vou travar o Y e o Z, assim eu só consigo criar e mover na direção do X. Então no X, como vimos no tempo 0, ele terá esse valor de menos 1090. Vou copiar tudo para ficar na posição exata. Vou colocar esse segundo ponto-chave no final, que é no tempo 5, com o valor de menos 850. Pronto, agora eu posso travar o X e destravar o Z para trabalhar com essa direção. O Z terá essa posição inicial, vou copiar. Colar. E mover um pouco até menos 250. Colocar um ponto-chave no tempo 5 e o valor menos 250. Certinho. E o Y ficará constante nessa posição. Vou copiar. Agora na timeline vou bloquear o X e o Z e liberar o Y. Como ele ficará constante, eu só preciso de um ponto-chave, o tempo não importa, só o valor. Vou colar e pronto, já temos a movimentação configurada. Agora é só plugar o output desse vetor com o input da localização relativa. E o update. No update utilizarei um sequence para ficar mais organizado. Dessa forma irá atualizar as 2 funções ao mesmo tempo e quantas mais quiser. Pronto, vamos simular para ver como que ficou. Perfeito. Como o ponto-chave está em linear, não tem a suavização no movimento, diferente da porta. É isso, já temos um bom começo. A próxima coisa que irei animar são essas 4 turbinas. Nesse caso o pivô já está bem posicionado, eu poderia animar todas as 4 utilizando a mesma função. Vou precisar trabalhar apenas com o pitch, terá a posição inicial de 0 indo até 30 graus, ficando na vertical. Da mesma forma que fizemos com o Scene Component, vou jogar esses 4 componentes para o gráfico e copiar essa função setRelativeRotation. E conectar tudo. Eu vou continuar adicionando mais funções a essa timeline para deixar mais complexa e fixar melhor. Como só queremos mover o pitch, só será necessário um float track. Primeiro vou estender a duração da timeline, ela vai passar a ser 10 segundos. Vou colocar 2 pontos chaves e nesse caso eu só vou querer girar as turbinas depois que a porta estiver fechada. Então vou colocar o primeiro ponto chave no tempo 5 com o valor de 0. E o segundo ponto chave no segundo 10 com o valor de 30. Vou alterar a interpolação para o cubic e pronto. Agora é só conectar esse output diretamente no pitch e conectar ao update, adicionando mais um pino a essa sequência. Vamos ver. Certinho, as turbinas só começam a girar após os 5 segundos. Agora vamos fazer a nave por inteiro começar a levantar voo. É simples, todos os componentes já estão vinculados a esse Scene Component que é o root padrão. Então simplesmente moveremos também esse componente nesse espaço relativo. Vou jogar sua referência para o gráfico e buscar pela função setRelativeLocation. Vou
Vou querer mover essa nave para cima, vou subir 20.000 unidades no eixo Z durante 10 segundos. Vamos continuar com a timeline, vou adicionar mais um float track e nomear. Vou estender a duração da timeline para 20 segundos e adicionar 2 pontos chaves. Ela ficará parada no chão até o segundo 10, terá o valor 0. E no final, que é no segundo 20, irá subir 20.000. Vou enquadrar apertando F e alterar esses pontos chaves para o Cubic para suavizar no começo e no fim. Salvar, e agora é só conectar esse output no Z e o update também. Vamos ver. Está teleportando para a origem por causa dessa localização que estão definidas em 0. Para resolver, podemos preservar essas coordenadas buscando por Get Relative Location, quebrar a estrutura e conectar os outros valores. Vamos ver. Perfeito. Ficou faltando só recolher esses apoios aqui na hora que estiver levantando o voo. O processo é o mesmo, vamos fazer rapidamente. Para facilitar, vou acionar mais um Scene Component e vincular esses 3 apoios a ele. Dessa forma, só precisarei mover esse componente indo de 0 a 350 no eixo Z. Vou então levar sua referência para o gráfico e utilizar essa função novamente Set Relative Location. Então na timeline vou criar um novo float track. Nomear. E 2 pontos chaves. Eu quero que comece a recolher juntamente com o voo. Então o primeiro ponto chave será no tempo 10 com o valor de 0. E em 5 segundos depois, no segundo 15, vou colocar o valor de 350. Pronto, vou deixar ele linear mesmo. Só conectar os nodes e o update. Vamos simular. Agora sim, perfeito. Para finalizar os movimentos, o que poderíamos fazer seria mover ele para frente, girando um pouco as turbinas. Vamos lá, farei um pouco diferente dessa vez para mostrar mais possibilidades. Vou pegar esse Scene Component e buscar pela função Set Relative Location. A diferença é que ao invés de controlar esse vetor utilizando a timeline, usaremos o Node para adicionar valores à localização atual, fazendo mover também, mas de uma forma diferente. Vamos entender. Puxando do Scene Component, vou obter a localização relativa atual, buscando por Get Relative Location. E desse node podemos fazer uma adição de vetores, só digitar mais. Vou quebrar a estrutura e dessa forma podemos adicionar valores apenas no eixo X, que é a direção da frente da nave. Para facilitar, vou criar uma nova timeline. A duração dessa vou colocar 15 segundos. Criar um novo float track e nomear. Essa forma de mover com adição funciona um pouco diferente. Vou colocar 2 pontos chaves. O primeiro ficará no tempo 0 com o valor 0 e o segundo ponto chave vou colocar perto no segundo 4 com o valor de 50.
Dessa forma vai começar adicionando nada, então vai ter essa aceleração suave até o segundo 4 e depois ficará nessa velocidade constante até o fim. Vamos ver, vou salvar e conectar os nodes. Vou então conectar essa lógica da movimentação para acontecer logo após completar essa primeira timeline, fazendo continuar a sequência no momento exato. Vamos ver. Aí está, certinho. Só para ficar mais coerente, irei girar essas turbinas também na hora da movimentação. Irei apenas girar 30 graus de volta para ficar nessa posição original. Posso copiar esse aqui que já foi criado e entrar na timeline. Criar um novo float track. E no primeiro ponto-chave, que será no tempo 0, dará o valor de 30. E aqui no segundo 4 vou colocar o valor 0 para voltar à posição original. Vou deixar linear mesmo e pronto. Vou só conectar os nodes e o update. Vamos ver. Perfeito, é sempre possível continuar implementando animações em sequência, mas vamos para o próximo exemplo. Também podemos controlar a escala das coisas com a timeline. Por exemplo, eu vou adicionar um sistema de partículas para as turbinas. Como a animação das turbinas já está programada, posso simplesmente arrastar diretamente para o componente para vincular. Assim a partícula já receberá a animação da turbina. Vou posicionar. E copiar. Vou então repetir esse processo para todas as turbinas. Farei o seguinte, a partícula vai ficar apagada no começo, enquanto as portas estão fechando, que é até o segundo 5. Então irei aumentando a escala suavemente enquanto giro as turbinas, que é até o segundo 10. Depois vou fazer um aumento rápido para simular uma aceleração e depois deixo um valor constante. Vamos lá, vou levar a referência de todas essas partículas para o gráfico e buscar pela função setRelativeScale 3D e conectar tudo. Como eu quero escalonar em todos os eixos ao mesmo tempo, posso resolver isso com Flow Track. Vamos criar mais uma e nomear. Vou então começar acionando o ponto-chave. Como eu quero desligado no começo, eu vou colocar o primeiro ponto-chave no segundo 5 com valor 0. O segundo ponto-chave eu vou colocar no segundo 10, que é a duração do giro. Vou colocar o valor de 6. A chama ficará 6 vezes maior nesse ponto.
A nave começará a subir a partir desse segundo, então colocar outro ponto-chave aqui em cima com o valor 15 no segundo 11, para simular um efeito de aceleração. Vou aumentar rapidamente na subida e em seguida diminuir deixando um valor constante, já a partir do segundo 12. Vou colocar para ficar constante com a escala 3. Vou alterar a interpolação para o cúbico e pronto. Podemos agora conectar os nodes e simular para ver como que ficou. Certinho, é possível sempre ajustar as curvas para obter o efeito que deseja. Agora vamos entender sobre a track de evento. Essa track permite que você adicione eventos ao longo da linha do tempo através de pontos-chave. Ela é bem semelhante às anteriores, você pode colocar pontos-chave do mesmo jeito, mas só o que importa aqui é o tempo do ponto-chave. Alterar esse valor não fará diferença. A ideia aqui é que toda vez que a linha do tempo passar por esses pontos, irá acionar o respectivo evento. É simples e muito eficaz, você consegue criar sistemas bem complexos utilizando a timeline. Esses eventos podem ser usados para disparar ações relacionadas a essa mesma lógica, como tocar um som ou ativar uma partícula em um determinado momento. Para exemplo, eu vou fazer um esquema simples, irei adicionar apenas um spotlight. Vou colocar aqui no meio, alterar a atenuação e a intensidade para vermos algum efeito. Pronto, vou apenas criar um evento para fazer essa luz piscar junto com a timeline. Vou então levar a referência da luz para o gráfico e buscar pela função setVisibility. Vou só desmarcar essa visibilidade para ela começar apagada. Vou marcar para ativar, colocar um pequeno delay e desativar em seguida. Para simplificar, posso apenas criar um Custom Event para acionar essa lógica e acionar a função desse Custom Event através da timeline. Pronto, agora é só conectar a função. Então aqui na timeline, para o exemplo, vou colocar um ponto-chave a cada 3 segundos para acontecer várias vezes. Esse erro foi porque eu esqueci de conectar a luz dessa segunda função. Só ligar. Vamos ver. E também esqueci de desligar a luz depois do delay. Assim fica difícil. Só desmarcar e agora vamos ver. Certinho. Outra grande vantagem de utilizar essa track de evento é que esses pontos-chave também são acionados caso resolva reverter a animação. Vamos ver, vou desconectar essa movimentação que vai para frente, colocar um pequeno delay e conectar ao reverse. Vamos ver.
Perfeito, essa track de evento também é muito útil. Você pode criar quantas tracks quiser e colocar pontos-chave onde quiser. Façam experimentos. Agora vamos entender sobre o último tipo de track, a Color Track. Para exemplo, vou apenas duplicar essa luz aqui, posicionar ela embaixo e deixar visível. Vou então levar sua referência para o gráfico e buscar pela função setLightColor. Já vimos anteriormente que a variável da cor também pode ser representada como um vetor, sendo x, y e z equivalente ao RGB. Mas a diferença é que na cor existe um valor a mais, o alfa, que seria a opacidade. Podemos controlar a transparência da cor pelo alfa, que vai de 0 a 1. Por isso temos uma track só para controlar a cor. Vamos entender como. Vou aqui na timeline e adicionar uma Color Track. Esse é o setup padrão, está nos dando branco o tempo inteiro. Esses quadrados são os pontos-chave. Em cima temos o controle da cor e embaixo o controle da opacidade. Dessa forma podemos controlar perfeitamente a cor durante o tempo. Posso definir esse tempo clicando com o botão direito e digitar. Por exemplo, eu vou colocar vermelho no começo. Vou colocar outro ponto-chave no segundo 10 com a cor azul. E outro ponto-chave no segundo 15 com a cor verde. Depois ficará constante nessa cor. Pronto, vou só conectar e adicionar essa função na lista. Vamos ver. Certinho, temos total controle das cores e se quiser é possível alterar a interpolação desses pontos-chave também, clicando com o botão direito Show Curves. Então é só selecionar e trocar para o que precisar. E assim temos uma suavização na transição das cores. Muito bom. É isso, um último detalhe sobre a timeline que acho importante mencionar é que uma vez criada a timeline, ela irá aparecer aqui nessa lista de componentes. E através desse node podemos encontrar mais algumas funções úteis para trabalhar. Arrastando do node podemos procurar pela seção Componentes, Timeline. Aqui podemos obter várias informações relacionadas à timeline. Podemos reproduzir ou reverter por aqui e definir todos esses parâmetros aqui quando quiser por código. Vale muito a pena entender como funciona a timeline. Ela é muito poderosa e as possibilidades de criação com esse node aumentam infinitamente. A grande vantagem de fazer animações através de programação assim é que, diferente de animações no Sequencer, você pode duplicar esse blueprint quantas vezes quiser que essa animação vai acontecer onde você colocar. Para finalizar, vou só desativar aqui esse autoplay e colocar um pequeno delay. E na duração vai ser aleatório de 0 a 5 segundos, assim eles não ficarão sincronizados. Vou apenas remover o reverse e colocar para seguir em frente.
É isso, eu espero que tenha dado para aprender alguma coisa nesse vídeo. Reassista quantas vezes for preciso, pois vale muito a pena dominar esse Node. Muito obrigado por assistir, se inscreva, compartilha, curta e até o próximo vídeo. Valeu!